Olá, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor Luiz Iago, certo? A gente vai dar início agora aqui à nossa quarta videoaula de Geografia e hoje nós vamos aqui especificamente fazer a correção das atividades do capítulo 5, ok? Na aula passada, na nossa aula de número 3, nós estudamos aqui o capítulo 5, fizemos a discussão do capítulo 5, que vai falar basicamente sobre a distribuição da população brasileira. Nós vimos aí que nós temos uma população que vai ser distribuída de maneira irregular no território nacional. Nós aprendemos aqui a fazer o cálculo da densidade demográfica, certo? Falamos aí também sobre a migração, falamos sobre migração interna, migração externa. Expliquei para vocês quais são os fatores que vão forçar com que muitas pessoas elas terminem migrando ali, saindo de suas regiões de origem e migrando para outras regiões. Falamos aqui também e analisamos aqui também a distribuição da população por idade e sexo. Vimos aqui a pirâmide etária brasileira, analisamos aqui o seu ápice, a sua base e também o corpo da pirâmide, vendo aí cada característica de cada uma dessas partes da nossa pirâmide etária. Ok, pessoal? E agora nós iremos aqui iniciar o processo de correção das atividades que estão sendo propostas aí pelo livro didático. Eu já peço aí de antemão a vocês que peguem o livro didático, certo? Abram o livro de vocês aí na página 52, que é do capítulo 5, peguem um caderno, caneta, marca-texto, certo? Lápis, porque vocês vão ter que fazer a anotação da resolução dessas questões no caderno de vocês para poder facilitar na hora de vocês estudarem, de vocês revisarem aí os conteúdos, tá certo, pessoal? Então a gente vai começar aqui com a nossa correção. Peço que vocês abram o livro na página 52. E na página 52 nós temos aqui 3 questões que vão estar diretamente relacionadas com a tabela que nós temos aqui na própria página 52. A tabela ela vai falar sobre a densidade demográfica de alguns países do mundo em 2014. Então ela vai dar aqui o país, Bangladesh, Brasil, China, Estados Unidos, Holanda e Japão. Vai dar o valor da população absoluta, que é o valor total da população, certo? Vai dar a área de cada um daqueles países ali em quilômetros quadrados. Por exemplo, aqui a área do Brasil é de 8.515.767 quilômetros quadrados e nós tínhamos aí no ano de 2014, 2013 para 2014, uma população de aproximadamente 201 milhões de pessoas, ok, pessoal? E também dá ali o valor da população relativa, pessoal, que já é o cálculo feito com a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado que nós temos em cada um desses países. No caso do Brasil, temos aqui uma média de 23,6 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Então, vamos aqui. A primeira questão, acompanhando aí a leitura do livro, por favor, ela vai perguntar o seguinte: quais são os 3 países mais populosos da tabela acima? Pessoal, analisando aqui a tabela, nós temos aí como países mais populosos a China, Estados Unidos e Brasil, certo? Como é que a gente vai descobrir aqui esses países populosos? É porque a gente vai olhar para a população relativa, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Lembrando aí que China e Índia vão constituir-se enquanto as 2 nações mais populosas do mundo. Somente, tanto Índia como China tem aí uma quantidade populacional que ultrapassa a casa de 1 bilhão de pessoas, ok? A segunda questão, ela pergunta o seguinte: quais são os países mais povoados, pessoal? Temos aí, analisamos aí a população absoluta, Temos então aí China, Estados Unidos e Brasil como os países mais populosos da tabela acima. E agora pede aqui a área mais povoada. A área povoada, pessoal, vocês vão ter que olhar aí para a população relativa, que é a população em quilômetros quadrados, a densidade demográfica no caso, em quilômetros quadrados. Lembrando, primeira questão pediu aí os países mais populosos, então vocês vão analisar a população absoluta, ok? Ou seja, a quantidade de habitantes que o país tem. A segunda questão
pede aí os países mais povoados. Então, vou analisar aí a população relativa, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo, pessoal? Então, temos aí como resposta da segunda questão, Bangladesh, Holanda e Japão. E a terceira questão pede aí quais podem ser considerados populosos e povoados ao mesmo tempo. Então, países que são populosos e povoados ao mesmo tempo, temos Bangladesh e a China, ok? Então, vamos aí para a página 53. Na página 53, nós temos aqui duas questões que estão relacionadas com o gráfico, com o mapa, certo? Presente na página, que vai tratar sobre a distribuição da população brasileira. Analisando o mapa, pessoal, nós percebemos aqui que ele vai tratar sobre a concentração de que maneira a população brasileira vai se distribuir em território nacional, ok? E aí temos aqui as duas questões. Vamos fazer leitura das questões para a partir daí a gente ir para a interpretação do mapa, ok? A primeira questão, ela pergunta o seguinte: verifique no mapa onde se localizam as áreas de maior e de menor concentração populacional do estado onde você vive. Então, se atentem aí para o estado do Piauí, pessoal, ok? Aqui na região Nordeste, estado do Piauí. No estado do Piauí, pessoal, a maior densidade demográfica do estado do Piauí, ou seja, a região do nosso estado, onde moram mais pessoas, é a região Noroeste, certo? Que abrange ali aquela porção de Teresina até a região norte de Parnaíba, ok? E a região menos povoada, ou seja, a de menos densidade demográfica, é a região extremo sul do estado do Piauí, certo? Onde nós vemos aqui a área mais clara, ok? Onde temos aí, em muitos casos, menos de um habitante por quilômetro quadrado, ok? Segunda questão. Com os colegas, formulem hipóteses sobre as possíveis causas da concentração populacional no leste e da baixa densidade demográfica no oeste do país. Pessoal, essa característica aqui da população brasileira ser mais concentrada na parte leste, ou seja, aqui na parte litoral que fica no Oceano Atlântico, né, na costa do Oceano Atlântico, foi um fator gerado pelo próprio modelo de colonização do país. O Brasil, quando ele foi colonizado pelos portugueses, ele começou a ser colonizado no litoral e depois é que ele foi se expandir para o interior do território. É por isso que uma grande parte da população brasileira vai se concentrar na parte litorânea do país, ok? Até mesmo as principais indústrias, os principais polos e zonas industriais se desenvolveram na região costeira do nosso país, principalmente na região sudeste, que é a zona mais povoada que nós temos aqui no Brasil. Enquanto uma boa parte da região oeste do Brasil, né, ficou aí basicamente pouco povoada, caracterizam o que nós podemos chamar de grandes vazios demográficos, que tem população que tem aí estimativas que chegam a ter menos de um habitante por quilômetro quadrado, ok? Então a gente vai aqui para a página 50, para a página, só um minuto, pessoal, vamos aqui para a página 59, ok? Na página 59, pessoal, nós temos as atividades do final do capítulo, certo? Temos aqui duas questões que vão estar relacionadas à distribuição desigual da renda no Brasil, ok? Onde nós vimos aí a PEA, né, que é a população economicamente ativa do Brasil. Então, a primeira questão da página 59, ela pergunta o seguinte: em qual faixa de rendimento está incluída a maior porcentagem de trabalhadores no Brasil? Pessoal, falei para vocês, né, na aula passada, que a distribuição de renda do Brasil é muito desigual. Eu tenho aí uma pequena mesmo, porção da população brasileira, uma pequena parcela da população brasileira, concentrando uma grande quantidade de renda, enquanto a grande maioria, certo, ela tem rendas bem mais inferiores, bem mais baixas. Algumas dessas parcelas sociais brasileiras vivendo aí em condições subhumanas, quase em condição de miséria, ou muitas delas inseridas em condição de miséria, pobreza extrema,
ok? Então aí, como resposta da primeira questão, podem colocar aí na faixa de até 2 salários mínimos, como vocês podem ver aqui na leitura do gráfico, né? 60% da população brasileira ganham até 2 salários mínimos. Segunda questão, em qual faixa de rendimento está incluída a menor porcentagem de trabalhadores? O que isso significa? Pessoal, a menor porcentagem está incluída ali, certo? Na faixa com renda superior a 10 salários mínimos. E isso vai significar que a distribuição de renda em nosso país é extremamente desigual e é extremamente concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população brasileira, certo? Criando aí, gerando grandes fatores de desigualdade social, ok? Agora, nós vamos aqui para a página 60, ok? Temos aí as atividades do final do nosso capítulo, que abrange a página 60 e a página 61. Vamos aqui, pessoal, para a leitura da nossa primeira questão. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: escreva no caderno a diferença entre população absoluta e população relativa. Basicamente o que eu havia explicado para vocês na aula passada, bem no comecinho da aula, dando o conceito. Eu disse para vocês que a população absoluta, ela vai ser o total de habitantes de um lugar, né? Seja ele um país, um município ou uma região. Ou seja, a população absoluta é a quantidade de habitantes que o Brasil tem, aproximadamente aí 201 milhões de pessoas, certo? Já a população relativa corresponde ao número médio de habitantes por quilômetro quadrado em um lugar qualquer do planeta. Ou seja, no caso ali, a densidade demográfica do Brasil, que é de 26 habitantes por quilômetro quadrado, mais ou menos. Ok, pessoal? Temos então aqui agora a segunda questão. A segunda questão pede para vocês calcularem a densidade demográfica da sala de aula de vocês, ok? Para isso, encontre primeiro o valor da área total da sala, multiplicando sua largura por seu comprimento. Em seguida, divida o número total de alunos mais o professor pela área total da sala. O valor final será expresso em pessoas por metro quadrado. Felizmente não tem como a gente fazer o cálculo da sala, certo? Nós não temos aqui a numeração da dimensão da sala. Mas, para poder relembrar como é que esse cálculo é feito, vocês podem pegar aí os dados do Brasil, pessoal. Nós temos um território brasileiro, eu peço que vocês abram o livro bem aí, no comecinho do capítulo 5, certo? Lá no começo do capítulo 5, na página 52. Olhem para a tabela, certo? Da página 52. Brasil. O Brasil tem quantos habitantes? 201.467.000 habitantes, ok? Qual é a área territorial do Brasil? 8.515.767 quilômetros quadrados. Como é que eu vou fazer o cálculo, pessoal, da densidade demográfica do Brasil? Eu simplesmente vou pegar a quantidade de habitantes do país e vou dividir pela extensão territorial dele. O resultado dessa divisão, que no caso do Brasil é 23,6, certo? É a densidade demográfica do país, que deve ser expressada em habitantes por quilômetro quadrado. Ok, pessoal? Então, vocês já sabem aí fazer esse cálculo. Esse cálculo, ele é um modelo padrão, certo? Se vocês quiserem calcular a densidade demográfica dos Estados Unidos, é só seguir o mesmo padrão aqui que eu expliquei usando os dados do Brasil. Peguem o valor da população absoluta e dividam pela extensão territorial daquele país ou então daquele local, certo? E aí vocês terão, no caso, a densidade demográfica, ok? Voltando agora aí na página 60, tá certo? Voltem aí para a página 60, por favor, para a gente poder dar continuidade aqui à resolução das nossas atividades. A terceira questão, ela pede o seguinte: calcule no caderno a densidade demográfica dos países incluídos na tabela abaixo. Depois indique quais países podem ser considerados populosos, povoados ou então populosos e povoados ao mesmo tempo. Então, vocês vão ter que calcular a densidade demográfica da Bélgica, da Nigéria e de Singapura. Acabei de explicar isso para vocês. Como é que vocês vão fazer isso? Pega o valor da população absoluta,
e divide pela área territorial, pessoal, ok? O resultado tem que ser expresso em habitantes por quilômetro quadrado. Aí vocês vão ter a densidade demográfica, tá certo? De cada um desses 3 países aqui, tanto da Bélgica como da Nigéria e de Singapura. E aí depois, com base na densidade demográfica, vocês vão dizer se eles são considerados países populosos, povoados, ou se eles são ao mesmo tempo povoados e populosos, ok? Então, terceira questão, resposta aí. A Bélgica, ela vai ter uma densidade demográfica de 366 habitantes por quilômetro quadrado. A Nigéria, 198 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, 7.913 habitantes por quilômetro quadrado, ok? A Nigéria a Nigéria pode ser considerada um país populoso. Bélgica, Nigéria e Singapura podem ser considerados países povoados, certo? E a Nigéria pode ser considerada, ao mesmo tempo, tanto um país populoso como também um país povoado, ok? Quarta questão. A quarta questão, ela pede o seguinte: onde estão localizadas as maiores densidades demográficas do território brasileiro e as menores também? Porque a população do Brasil está distribuída dessa maneira. Pessoal, as maiores densidades demográficas, certo, do Brasil são superiores a 100 habitantes por quilômetro quadrado. E essa grande densidade demográfica vai estar concentrada na porção leste do país, ou seja, na zona costeira, certo? Lembrem-se aí do mapa, certo? Lá da página 53, que mostra a distribuição da população brasileira. Grande parte dela concentrada aqui na costa do Oceano Atlântico, na parte leste do país. Ok, pessoal? Então, já as densidades demográficas menores do Brasil estão ali na porção oeste, na região norte, extremo norte, né? Toda aquela região centro-oeste ali do Brasil, onde nós temos ali densidades demográficas inferiores a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E essa distribuição desigual da população brasileira no território nacional é um resultado da ocupação do território brasileiro, que, como eu disse para vocês, a colonização começou do litoral e depois foi para o interior, certo? A quinta questão fala o seguinte: responda as questões a seguir no caderno. Aí ela vai dar a alternativa A, B, C e a alternativa D, ok? A alternativa A pergunta o seguinte: o que são migrações? Pessoal, aqui eu quero o conceito, né, do que é migração, que eu expliquei para vocês na aula passada. As migrações, então, são movimentos que os seres humanos realizam ao se deslocar de um lugar para o outro, entre seus países, suas regiões ou então seus municípios, certo? A letra B pergunta o seguinte: como as migrações influenciam a ocupação de um território? Pessoal, as migrações elas vão influenciar na ocupação do território porque elas vão promover o seu povoamento, já que os imigrantes vão acabar se fixando ali naquelas novas áreas, aumentando a quantidade populacional, ok? Letra C pergunta o seguinte: de acordo com o mapa da página 55, quais foram os principais fluxos migratórios ocorridos no Brasil durante o século XX? Pessoal, durante o século XX, certo? Olhando aqui para o mapa da página 55, grande parte dos fluxos migratórios que vão acontecer no Brasil vão sair da região Nordeste. Região Nordeste em direção à região Sudeste, região Nordeste em direção à região Norte, região Nordeste em direção à região Centro-Oeste, e eu tenho também aí um deslocamento acontecendo da região Sul em direção à região Norte. Ok, pessoal? Então, fica aí a resposta. Principais fluxos migratórios foram os do Nordeste para os grandes centros urbanos, do Sudeste, né? Do Nordeste para o Amazonas, do Nordeste para a região Centro-Oeste e também da região Sul, né? Para a região Centro-Oeste, para a região Norte do país. Ok, pessoal?
Letra D agora vai pedir o seguinte: cite 2 fatores que levaram milhares de brasileiros a migrar entre as regiões do país no século passado. Pessoal, como fatores que vão intensificar, que vão motivar, que vão ocasionar as migrações de brasileiros durante o final do século XIX para o início do século XX, né? A primeira metade do século XX, vão estar aí a falta de trabalho nas suas áreas de origem, que vai fazer com que a população migre procurando emprego, né? E também uma série de problemas climáticos, como por exemplo, falta de chuva, né? A seca no Nordeste, que forçou muitas pessoas a saírem para a região Sudeste em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, fugindo realmente da seca, ok? E também o outro fator foi a grande oferta de terras agrícolas que poderiam ser adquiridas a preços mais baixos nas novas áreas que foram colonizadas durante o século XIX também, certo? A região sul, ela foi uma região que atraiu muitos migrantes por oferecer uma grande disponibilidade de terra, ok? Então, temos aqui a nossa 6ª questão. A 6ª questão fala o seguinte: em uma pirâmide etária, o que representa? Aí temos letra A, o ápice, letra B, o corpo e letra C, a base. Então, basicamente aqui, o que a letra A, B e C quer é que vocês dêem o conceito. O que é que o ápice da pirâmide etária, ou seja, a parte mais alta dela, representa? O que é que aquela parte central da pirâmide etária, que é o corpo da pirâmide etária, vai representar? O que é a base, que é aquela parte de baixo da pirâmide etária, vai representar, certo? Que basicamente a 6ª questão vai querer são essas características. Então, a letra A, o ápice, ele representa a quantidade de idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. A letra B, o corpo ele indica a quantidade de população adulta, que são as pessoas que estão entre 20 e 59 anos de idade. E a letra C fala sobre a base, que é justamente a parte que representa a quantidade de jovens, pessoas que estão entre 0 e 19 anos de idade, certo? 7ª questão fala o seguinte: de acordo com as pirâmides etárias do Brasil, apresentadas na página 58, o que acontecerá com a estrutura da população do país nos próximos 20 anos? Então, pessoal, com base no que foi apresentado aqui na página 58 pela pirâmide etária brasileira, vocês podendo fazer a leitura dela mais uma vez, certo? Nós temos aí, basicamente, demonstrando pela leitura da pirâmide etária que nos próximos 20 anos nós vamos ter uma redução muito grande na quantidade de crianças e jovens na população brasileira e teremos um aumento considerável de pessoas idosas, certo, pessoal? Vocês podem ver que quando você compara a pirâmide etária do Brasil da década de 80 para os anos 2000 e o ano 2020, nós temos uma diferença muito grande. O ápice da pirâmide, a parte lá de cima, começa a ficar mais largo, ou seja, temos pessoas mais idosas. Isso porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? Nós temos uma expectativa de vida maior hoje em 2020 do que existia em 1980. A parte central, o corpo da pirâmide de adultos, lá em 80 era muito estreito, agora no ano de 2020 está bem mais largo, então nós temos uma quantidade maior de pessoas em idade produtiva, né? Adultos entre 20 e 59 anos. E eu tenho aqui a parte de baixo da pirâmide, a base, que também vai se estreitar, né? Quando comparado à década de 80. Isso quer dizer o quê? Que as taxas de natalidade vão diminuir, as famílias passam a ter menos filhos, passam a realizar aí um planejamento familiar maior. Esse planejamento familiar maior vai resultar em menos filhos por casal, as mulheres vão se inserir cada vez mais no mercado de trabalho, por esse motivo também vão decidir ter menos filhos. Temos que levar em consideração também os custos que existem com a manutenção, com a criação dos filhos, custos com saúde, educação, moradia, alimentação, vestuário, que são gastos que são consideráveis e que são analisados pelos casais na atualidade antes de terem filhos, ok? Então, temos essa característica da pirâmide etária brasileira. A 8ª questão, ela pergunta o seguinte: o que é censo ou recenseamento?
Qual órgão do governo realiza o censo brasileiro? De quanto em quanto tempo ele acontece? Pessoal, censo ou então recenseamento são levantamentos populacionais periódicos que são realizados com o objetivo de obter informações sobre a quantidade e as características dos habitantes de um lugar. No caso do Brasil, quem realiza o censo do Brasil é o IBGE, e esse censo é realizado a cada 10 anos, certo? Nesse ano de 2020 era para o censo acontecer novamente, e ano que vem teríamos aí os novos dados sobre as características da população brasileira. Mas por questão da pandemia do Covid-19, o censo ele foi transferido para o ano que vem, ok? Então, temos aqui a nona questão. A nona questão, ela traz o seguinte: leia os relatos contidos nos quadros a seguir. Aí eu tenho relato A, relato B e relato C. Vamos aqui ler e acompanhar. Estou fazendo relato A. Estou fazendo minhas malas, pois vou estudar durante 4 anos na França. Não vejo a hora de chegar lá. Relato B. Cheguei ao Japão há 2 semanas e ainda não consegui um bom emprego. Espero que as coisas melhorem logo. E relato C. Tenho muitas saudades de Crato, no Ceará, minha terra natal. Vivo aqui no Paraná há 30 anos, mas ainda não me acostumei com o frio. Então, eu tenho aqui um relato A, um relato B e um relato C. E eu tenho a pergunta: copie no caderno a alternativa que indica corretamente o tipo de migração descrito em cada relato. Pessoal, no relato A eu tenho qual tipo de migração? A imigração, né? No relato B eu vou ter o quê? A imigração. E no relato C eu vou ter a migração interna, ok, pessoal? A imigração é quando a pessoa está saindo de um local e indo para o outro. A imigração é quando a pessoa chega a um local específico, ok? E no caso, a migração interna é o processo de deslocamento territorial das pessoas dentro do território nacional, geralmente de um estado para o outro, ok? 10ª questão, pergunta o seguinte: com o aumento da população idosa no Brasil, é indispensável tomar medidas referentes a essa nova realidade para propiciar uma velhice digna. Troque ideias com os colegas e o professor e definam juntos quais seriam essas medidas. E aí nós temos aqui um texto que vai servir de base para vocês fazerem a questão. Concentração de renda cresce e desemprego volta a subir em 2013, mostra PNAD, certo? Com o professor e os colegas, relacionem a situação comentada no texto com as profundas desigualdades sociais existentes no nosso país. Pessoal, aqui é uma resposta de cunho mais pessoal, mas eu aconselho vocês a, quando forem elaborar a resposta de vocês, construírem um texto da resposta de vocês, que vocês procurem abordar as características que retratam a desigualdade social e de renda presente no Brasil. Ok, pessoal? E de que maneira essa desigualdade ela pode influenciar numa melhor ou numa pior qualidade de vida para a população idosa brasileira. Tá certo? Temos aqui a 11ª questão. 11ª questão vai falar o seguinte: observe abaixo as pirâmides etárias da população da Etiópia e da Itália. Aí eu tenho aqui a pirâmide etária da Etiópia e tenho a pirâmide etária da Itália. Certo? E tenho aqui as alternativas A, B, C e D. A alternativa C que vai ter 3 itens para análise. A alternativa A vai perguntar o seguinte: localize em um mapa mundi os países menos os países mencionados. Certo, pessoal? Se tiverem aí acesso a um atlas, a um mapa mundi, é interessante vocês darem uma olhada. Mas caso vocês não tenham acesso no momento, certo? A Etiópia ela vai ser um país da África, enquanto a Europa é um país, enquanto a Itália é um país do continente europeu, ok? Letra B. Qual desses países apresenta uma população mais numerosa? Pessoal, com base aqui nos dados, certo? Temos aí a Itália, no caso a Itália, analisando aqui. Vamos analisar bem aí, pessoal. Etiópia 2015, Itália 2015. Pelos dados em milhões de habitantes, a gente vai ter aí na letra B, pessoal, a Etiópia, ok? Como um país que apresenta uma população mais numerosa. Letra C, pergunta o seguinte:
Analise as pirâmides etárias da Itália e da Etiópia e anote no caderno. Aí eu tenho o item 1 da letra C. As principais diferenças na forma delas. No caso, as principais diferenças na forma da pirâmide etária da Etiópia e da pirâmide etária da Itália. Ok? Então, diferenças. Eu tenho aí uma diferença na largura das bases, né? A base da pirâmide etária da Etiópia é bem mais larga do que a da Itália. Eu tenho aí um afunilamento desigual ali no corpo, né? Eu tenho ali o corpo da pirâmide etária da Itália bem largo, enquanto o corpo da pirâmide etária da Etiópia é bem mais estreito, certo? E também eu tenho um estreitamento muito desigual dos ápices, ou seja, eu tenho uma expectativa de vida, né? E uma quantidade de idosos bem menor na Etiópia, enquanto eu tenho uma alta expectativa de vida e uma quantidade de idosos bem maior na Itália, ok? Vocês podem perceber aí porque o ápice, a parte mais alta da pirâmide etária italiana, é bem mais larga do que a da pirâmide etíope, ok? Item 2. Qual delas representa maior expectativa de vida e maior proporção de adultos, certo? E aí, então, pela análise, é a pirâmide etária da Itália, certo, pessoal? Que temos aí uma maior expectativa de vida e uma maior quantidade de idosos. É só olhar aí para a parte mais alta, é bem mais larga. Item 3, qual representa maior taxa de natalidade? Ou seja, qual é a que apresenta maior índice de nascimentos? E é a pirâmide etária da Etiópia. Vejam aqui a base, né, que corresponde aos jovens, que vão de 0 a 19 anos. A base da pirâmide etíope é bem mais larga do que a da pirâmide italiana, certo? E aí eu tenho a letra D. Qual das pirâmides se distingue mais da pirâmide brasileira qual das pirâmides se distingue mais da pirâmide brasileira apresentada na página 56? Quais são as diferenças entre elas? Pessoal, a pirâmide etária da Etiópia é a que mais vai se distinguir da brasileira, é a que mais vai ter diferenças com a pirâmide etária brasileira. A base da pirâmide etíope, ao contrário da base da pirâmide brasileira, ainda mostra um maior crescimento e uma maior participação da população jovem, certo? No total dos habitantes. O corpo da pirâmide etária apresenta um afunilamento maior, representando também as maiores taxas de mortalidade, certo? Ou seja, é mais estreita, ok? Enquanto o ápice, mais estreito, também mostra menor proporção de idosos no total da população, quando comparada com a pirâmide etária brasileira, ok? Então, 12ª questão, temos aqui o enunciado. Embora o território nacional seja bastante extenso, o Brasil apresenta apenas o português como língua oficial. Contudo, existem algumas diferenças na pronúncia, ou seja, no jeito de falar das pessoas nas várias regiões do país. Além disso, há expressões e gírias peculiares a cada região brasileira. Procure entre as pessoas que você conhece alguém que apresente um sotaque diferente. Pergunte a essa pessoa de onde ela veio e por que migrou. Peça a ela que mencione algumas expressões e gírias utilizadas em sua região de origem. Converse com os colegas e o professor sobre o que foi investigado e tentem estabelecer relações entre as informações obtidas e o que estudaram nesse capítulo. Então, aqui é uma resposta de cunho pessoal, ok? Aqui vocês vão ter que fazer uma relação entre os sotaques e o local de origem das pessoas. E é interessante, caso façam aí essa investigação, que vocês perguntem o local de origem delas, quando elas chegaram até aqui a nossa cidade e quais motivos fizeram elas migrarem, ou seja, saírem de sua cidade e virem para o Brasil. Aliás, para a cidade de Picos, que é a nossa cidade. Ok, pessoal? Então, está aqui feita a resolução da atividade do capítulo 5, ok? Serve como revisão. Peço aí que vocês fiquem constantemente lendo o livro, procurem estudar os conteúdos que a gente já trabalhou aqui, fazendo as revisões, refazendo aí as atividades, lendo as respostas das atividades que a gente fez aqui, ok? Para poder melhorar a compreensão de vocês sobre o assunto e, claro, ajudar aí no processo de fixação do conteúdo. É um conselho também que eu dou, até uma dica, que vocês procurem assistir vídeos, documentários que tratem sobre o tema,
os temas que vocês estão estudando agora, não só na disciplina de geografia, mas também em outras disciplinas. Vocês podem acessar o YouTube, que vocês vão encontrar uma grande quantidade de documentários, canais como o History Channel, o National Geographic, eles têm aí uma grande quantidade de documentários muito bons, muito bem produzidos, que vão abordar sobre temas variados aí, ok? Desde a geografia até a história, a química, certo? Então isso é uma forma de vocês complementarem o aprendizado de vocês, os estudos de vocês, ok? Então continuem aí focados, concentrados em casa, com os estudos, e até a nossa próxima aula.